Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós terminamos aqui o capítulo passado, a primeira parte do capítulo, quando André Luiz está vendo aqueles que já estão se modificando, né, com aqueles halos energéticos. Então vamos reler um pedacinho. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Então eles estavam com medo de voltarem a serem dominados pelos verdugos, né? Então eles estavam ali naquela energia, né, de transmutação da luta interior deles. E tentavam por isto alimentar o máximo desprendimento dos apodos, das zombarias que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mão entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação, no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muito antes. Porque a batalha que eles mantinham entre eles, e olha que coisa linda, eles deram as mãos. Então eles, aquela máxima, a união faz a força, é uma grande verdade. E entender o que Jesus coloca, onde dois ou mais se reunirem em seu nome, lá ele estará. A força da união. Então aqui eles se deram as mãos e isso deu forças para que eles, um auxiliando o outro, formassem uma corrente. Olha o que acontece quando a diferença da oração, quando a gente faz a oração sozinho e quando a gente está numa corrente, né, de energética fazendo a oração. É completamente diferente, é o que acontece aqui, a força da união. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Olha que coisa linda! Olha que eles deram as mãos, isso energeticamente formou aquela corrente e deu a eles poder, energia. Eles se levantaram daquela turba e eles levitaram por aquela turba que dizia zombarias, que diziam impropérios para eles. Mas eles, unidos na força da renovação, eles estavam levitando sobre a turba. Olha que cena maravilhosa. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, eles cantavam hossanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sobre os apupos de espectadores perversos. Olha que cena linda que o André Luiz lembrou dos primeiros cristãos que iam em louvores, né, para o circo. Vamos lembrar o livro Ave Cristo. Aquela cena de demonstração de amor, de dedicação, de renúncia a si mesmo, de união entre esses primeiros cristãos, que é o que aconteceu aqui. A força da união, eles se deram as mãos e essa energia, esta corrente fez com que eles levitassem, né, e passassem por cima daqueles que estavam injuriando ali, que estavam só dizendo coisas da boca para fora que não sentiam e os estavam ofendendo. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias, magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Olha o poder da união.
Eles de mão dadas ficaram tão fortes que eles levitavam. Um energizava o outro, formava uma corrente e esta corrente se retroalimentava. No momento que eles pousaram ali na entrada da casa transitória de Fabiano, eles se soltaram as mãos. E aí, eles perderam essa força recíproca, essa união da corrente, essa força da corrente. Aí eles tombaram, quase que desmaiados, porque a força de cada um é pequena. Mas na união, a força fica grande. E a hora que eles voltaram cada um para sua pequenez, eles tombaram ali, enfraquecidos ao prolongado esforço, né? Assim que eles adentraram ali naquela entrada da casa. Semelhavam-se assim as aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Então ali eles caíam, né? Tinham usado todo o esforço deles para se libertarem do jugo dos verdugos aos quais eles estavam ligados. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. Transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador. O choro limpa, lava a alma quando ele é feito sincero. Por isso que quando numa reunião mediúnica, aquele irmão que chega ali e se põe aos prantos, o mediador sempre coloca, chora, lava a tua alma, te alivia, né? Chora, que a hora que o choro acalma, passa, aquela entidade vai se sentir de alma lavada. Literalmente de alma lavada, porque o pranto é o que ele coloca aqui, né? Transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, ajoelhadas, né? Tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Então ele fala ali da compaixão, né, que ele teve por aqueles irmãos que estavam ali genuflexos, ajoelhados, pedindo ajuda, mas eles estavam pedindo ajuda porque eles estavam com medo do fogo que chegava. Eles não estavam arrependidos. Eles ainda precisavam passar por situações reparadoras para verdadeiramente se arrependerem e, como aqueles que se arrependeram, né, formarem aquele halo de luz em volta da fronte e se unirem, terem forças para levitarem e chegarem até ali para receberem o auxílio. A gente vai entender isso, a gente vai ver isso em todos os livros, em todos os ensinamentos. Os irmãos não descem, né, nas regiões escuras. São os espíritos que estão na região escuras, que pelo arrependimento, pela burilação interna, se elevam. E aí eles estão em condições de receber ajuda. Os nossos familiares queridos, aqueles irmãos que querem nos ajudar, eles não descem aos nossos abismos,
Nós é que temos que, através da oração, através do pranto que lava a alma, através do burilamento interno, nós temos que subir, nós temos que nos elevar para podermos chegar numa condição que esses irmãos possam nos ajudar. Depende de nós, depende da nossa vontade. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível, como se isso fosse possível dentro das descrições que ele dá. Mas a paisagem está mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sobre os nossos pés. Então é uma cena, serpentes de fogo que entravam pelo solo e o solo embaixo deles começou a tremer. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. Então ele coloca aqui numa nota do editor, por metáfora, gigantesco, colossal, né? Que se conjugavam num gigantesco, num colossal arrasamento. Perdão. A instituição, com a cooperação de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Então aquilo tudo estava dando-lhe uma sensação, uma impressão. Ele, pelo que ele coloca aqui, ele não chegou a ficar com medo, porque ele sabe que o medo baixa a vibração e ele corria o risco de baixar a vibração dele. Mas ele estava ansioso para sair daquela situação que exigia dele todo o conhecimento para ele se manter nas vibrações elevadas, não ficar com medo. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Então aquele calor, aquelas chamas, aquelas serpentes, né, de fogo que entravam para dentro da terra, explodiam e faziam a terra tremer por baixo dos pés dele, aquele fogo que ele está vendo ali desintegrando os princípios etéreos maléficos, né? Aqueles miasmas, aquelas energias densas que estavam ali naquela região. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Quando eles viram que não tinha mais ninguém para recolher, não havia mais ninguém para ser socorrido, né? Todos já tinham sido salvos. Então ele escuta ali aquela clarinada, né? O som dos clarins dando um toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado, né? Então André Luiz ali suspira aliviado para sair daquele inferno, porque isso é realmente uma descrição terrível. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros
que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar, todavia, que dentro do asilo reinava absoluta ordem. Não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena como sempre, como se estivesse habituada a perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial da subida. Então não eram só os motores, não eram só as energias eletromagnéticas, físicas, dentro daquela matéria menos densa do que essa nossa, mas ainda matéria ali naquele plano, não eram só as energias eletromagnéticas dos motores que eram essenciais para que a casa levantasse voo, mas também as energias eletromagnéticas mais sutis dos espíritos que estavam ali, as orações, né, para que através das energias fluídicas das orações, o impulso da casa pudesse ser feito mais rápido e mais forte. Zenóbia fora breve. Dadas as circunstâncias do momento, mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora rugiam elementos em atrito. Perdão. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconhecia-o imediatamente. Reconheci-o, imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. Então, o que eles vão montar aqui? Uma corrente energética através da oração para auxiliá-los no trabalho ali de mudar a casa de lugar, a casa levantar voo e mudar de lugar. O auxílio, a força da união aqui de novo entre os espíritos que estavam ali trabalhando na casa. Aí ela vai ler o Salmo 104, que diz o seguinte:
Bendize, ó minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu engrandecido, de majestade e de esplendor. Perdão. Revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construístes as sublimes câmaras das águas. Fazes das nuvens o seu carro. E derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhes abismos e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes, mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem seus limites. Então ela está aqui no Salmo 104, Salmo de Davi, os cânticos lá do Velho Testamento, falando do que estava acontecendo ali, das forças de Deus, da limpeza de Deus. Deus ergue montanhas, cria vales profundos, mas todas as leis da natureza obedecem ao seu comando e ao que elas, sem que ultrapassem os seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos males, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. Esse salmo está falando da força, da beleza, do amor, né? da justiça das leis de Deus. A leitura do salmo ia em meio quando o instituto, qual vigorosa embarcação aérea, precipitou a elevar-se. Então é uma nave, né? Ela se levanta e alça voo. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor, compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Ó maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Então o louvor, as energias dela eram tamanhas que o tórax dela resplandecia, estava completamente iluminado e iluminando ali o lugar. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. Olha que coisa linda, olha a força da corrente, da energia. Então era um espírito elevado, estava emanando aquela energia que contagiava a todos e todos reciprocamente se contagiando, se unindo energeticamente, faz a força da corrente, a força da união, né? Que se multiplica pela união. Aí a gente entende porque Jesus coloca: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. É a força da união. O oratório encheu-se de profusa claridade.
luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Então aquilo iluminou todo o salão, iluminou para fora e ele sentia que aquela luz saía ali da casa e iluminava por fora, iluminava o entorno da casa. Que cena, que coisa linda, né? A força da união, a força da luz, da energia, a força da oração. A gente, quando entender a força que nós temos em nós quando oramos, principalmente quando oramos em grupo, a gente vai se unir mais vezes durante o dia para orarmos em grupo, para nos fortalecermos e fortalecermos o nosso planeta. Que a gente não tem noção dessa força. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Então, é o que ele não pôde examinar as particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Então ele viu, mas ele não podia parar a vibração, não podia sair da corrente. Porque ele sentiu ali a vibração da Zenóbia e ele viu que se ele saísse da corrente era um elo que se quebrava. É o que a gente tem que ter e sentir quando a gente faz a nossa reunião para oração, para fluidoterapia, para o passe, para o que for. A gente tem que entender a força da união e da corrente. Um elo que se quebra, quebra a corrente. Seja o elo que for. Então ele ali, embora ele quisesse ver o que estava acontecendo, ele sentiu a força, a união da corrente. E ele se manteve em oração, se manteve na vibração para não quebrar a corrente, não ser ele o elo que iria abrir aquela corrente. Então ele se manteve em oração, sustentando a corrente junto com todos os outros. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, 1 hora de subida, 1 hora de voo vertical. Então eles sentiam a casa subir e eles foram subindo por 1 hora, eles subiram. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. Então lá no alto, né, eles subiram até alcançar uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Então eles começaram a sentir o calor do sol, né? E o calor, as energias limpadoras, as energias balsâmicas do sol entraram ali na casa de Fabiana. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Perigo havia passado. Eles estavam em regiões luminosas, iluminados pelo sol. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal. Então, eles estavam subindo, né? Estavam em vertical. A hora que eles atingiram um patamar de luz, onde eles estavam ali iluminados pela energia do sol, aí eles começaram a navegar, né? A casa começou a voar em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Então, eles podiam ver lá embaixo, né, as auréolas do fogo devorador queimando, limpando, lei de progresso, limpando tudo para que tudo se renovasse. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação.
estavam mudando de lugar, a casa teria que pousar em algum lugar e se readaptar ao ambiente no qual ela vai agora pousar, né? Onde ela vai recomeçar os seus trabalhos. Aproximando-se do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sobre os nossos olhos. Ó, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistérios e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde o estudo do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Então, o que ele está colocando aqui? Né? Existem mistérios, existe um monte de coisas que nós não conhecemos, existem um monte de coisas no planeta Terra que nós ainda não acessamos por ignorância, porque não estudamos o suficiente, não buscamos o suficiente, não nos aprimoramos o suficiente. É isso que ele está colocando aqui. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações. Basta a gente buscar, basta a gente querer, né, se melhorar, se aprimorar para ter acesso por merecimento a essas revelações. Aí ele continua. E meditando sobre as horas inovidáveis que passamos desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Como tem coisa para ver, para estudar, para aprender. Nós estamos no segundo degrau. O primeiro é o planeta primitivo. O segundo é de provas e expiações. Nós estamos no segundo. Nós estamos no de provas e expiações. Tem muito chão, tem muita coisa ainda para a gente ver e para aprender. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei. Olha que coisa, as lições, o que ele ouviu ali, ele nem passa pra gente, porque a gente não tem condições aí de entender e aprender, né? Mas é o que ele diz aqui, em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada,
a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Então a gente vê aqui que ele fala, né, que eles ficaram ali 1 hora, né, nós vamos aqui 1 hora de voo vertical e depois eles começaram o voo horizontal. E aí ele ficou escutando esses ensinamentos, tudo que ele fala que ele não vai esquecer nunca. E isso levou 3 horas e 35 minutos. Então, durante 3 horas e 35 minutos ali em voo horizontal, eles chegaram no lugar menos denso do que aquele que eles estavam, por isso que ele precisou ser purificado, e menos escuro. E estavam ali esperando por eles vários irmãos que iriam ajudá-los perdão, na readaptação ali da casa transitória para os trabalhos, né, para se readaptar ali ao lugar e aos trabalhos que ela iria realizar ali naquele novo pouso que eles fizeram. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. Então eles fizeram ali uma prece de agradecimento por todos os trabalhos, por todos os acontecimentos, né? E pelos irmãos que chegaram ali, que vieram de todas as partes. Lembra? Logo no começo do capítulo, quando ela pediu que os batedores, né, aqueles irmãos fossem avisar aos irmãos de esferas, né, iguais às deles, superiores, que eles iriam precisar se mudar, iriam precisar de ajuda. Então eles estavam ali recebendo ajuda para se readaptarem ao novo lugar. Então ela fez uma prece de agradecimento a toda a ajuda recebida, né? E aí ele coloca aqui, depois da prece, o Jerônimo os chamou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Vamos lembrar quando eles chegaram ali na casa transitória de Fabiano, eles pararam ali porque eles iriam na terra ajudar 5 irmãos, né, 5 trabalhadores da casa do nosso lar, né, 5 trabalhadores que estavam em fase de desencarne na terra e que eles iriam ajudar esses irmãos, né, nesse desencarne, e que o posto de auxílio seria a casa transitória. Então, como a casa ali, a Zenóbia falou que eles iam precisar mudar de lugar, tudo, eles acompanharam, fizeram todo esse trabalho, a casa mudou de lugar, e eles ali já com a casa tranquila, no lugar que ela vai trabalhar, no lugar que ela vai ficar por bastante tempo, aí eles vão retomar o trabalho deles, que é vir para a terra para ajudar esses 5 irmãos que estão em desencarne. Eles vão ser levados ao posto de auxílio, que é a casa transitória de Fabiano, para depois que eles estiverem refeitos, continuarem o seu trabalho, ou ali na casa de Fabiano, ou poderem ser encaminhados para o nosso lar. Então agora, a partir aqui do próximo capítulo, é que o trabalho do Jerônimo com André, o Padre Hipólito e a Luciana realmente vai começar. Então, vamos então para o próximo capítulo.